capítulo 12. Se não quiser, apenas escute, abra o seu coração. Êxodo capítulo 12, para a nossa edificação espiritual. Hoje é domingo de Páscoa, um dia bem oportuno, bem propício para falarmos desta passagem. Afinal de contas, qual o verdadeiro significado da Páscoa para nós cristãos? Êxodo capítulo 12, nós vamos ler inicialmente do versículo 21 ao versículo 23. Depois nós vamos andar um pouquinho pelo capítulo 12 de Êxodo. Vamos lá, diz assim a palavra, Êxodo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei, tomais vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Ministra a cada coração para a tua honra e tua glória. Queridos, o conceito de Páscoa, ele foi totalmente deturpado, ele foi totalmente adulterado. Hoje a Páscoa é coelho, é ovo de Páscoa, enfim, é chocolate. Não, a Páscoa não é nada disso. Para nós cristãos não é nada disso. A palavra Páscoa vem do hebraico que significa Pessah e significa passagem ou passar por cima. E o nosso Deus, ele promulgou o juízo para o Egito, ou seja, ele sentenciou matar todos os primogênitos, desde o animal até a criança. Mas ele não permitiu que o destruidor passasse na casa dos israelitas. E a Bíblia fala muito claro que o povo de Deus ele será preservado do grande juízo. Esta mesma ordem que foi dada lá no Egito, da saída do cativeiro, de preservar os primogênitos israelitas, esta mesma ordem será dada no dia do juízo final. O seu povo, o povo de Deus, será preservado, seus filhos, as suas filhas obedientes à sua palavra, será guardado da grande ira, do dia da ira divina do Senhor. A igreja do Senhor, ela será preservada. A igreja são todos aqueles que aceitaram o chamado, que formam a congregação dos santos, a congregação dos salvos. Queridos, se você ainda não aceitou Jesus, ainda há tempo de aceitar, porque ainda não é o fim. Jesus ainda não voltou, ainda há tempo para perdão, para arrependimento. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Após 430 anos de cativeiro, o povo ele foi liberto e foi conduzido à terra prometida. E isto é Páscoa, queridos. Páscoa é a libertação da escravidão. Veremos no decorrer dessa mensagem o real significado do que seja Páscoa. Porque Páscoa, querido, na verdade é reunião de famílias. Páscoa é a passagem da prisão para a liberdade. Páscoa é a saída do cativeiro, sair da prisão que o pecado proporciona. Isso é Páscoa, a passagem da morte para a vida, do cativeiro para a libertação. Isso é Páscoa.
E no versículo 5 do capítulo 12, eu vou ler para vocês, diz algo interessante, preste atenção. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Preste atenção, um cordeiro macho sem mácula. Até essa exigência apontava para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que foi o cordeiro imaculado, o cordeiro sem ruga, sem mancha, sem pecado. Tudo isso era um princípio, era uma tipologia do Cristo que iria salvar a humanidade. E por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por um homem entrou a salvação, a redenção. Esse homem foi Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, para a Páscoa ficou instituído que deveria ser um animal limpo, um animal sadio, um animal perfeito, um animal puro, sem mancha. E eu quero ler com vocês um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas não caiu na tentação. Jesus, ele foi tentado em todas as áreas, mas jamais pecou. Só ele pode purificar o coração de um homem. Só ele pode restaurar. Só ele pode regenerar. Ele, o Cordeiro Santo Imaculado, que nunca pecou. Só ele para transformar a vida de um pecador. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. É nele que nós temos a libertação. É nele que nós temos a reconciliação com Deus. É nele que nós passamos da morte para a vida. É nele que nós saímos do pecado e adentramos numa vida santa em busca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glorificado seja o nome dele. A Páscoa, querido, simboliza a nossa libertação. A Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, não. A Páscoa, ela simboliza, querido, a nossa libertação do pecado, das garras do império das trevas. A Páscoa, ela nos faz libertos deste mundo contaminado pelo pecado. A Páscoa é Jesus Cristo nos libertando, fazendo com que nós passemos de uma vida das trevas para a sua maravilhosa luz. A Páscoa, ela nos liberta do sistema meramente carnal. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia, Jesus é a nossa Páscoa. E o capítulo 12 que nós começamos a trabalhar com ele, fala deste êxodo, fala desta saída do cativeiro. O capítulo 12, ele narra o episódio e tudo que envolveu. E nós vamos traçar um paralelo desta saída, dos acontecimentos com Cristo em nossas vidas. Preste bem atenção. No versículo 1 e 2 do capítulo 12 diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 2 diz isso, preste bem atenção. Aquele mês, Nissan, seria o início de uma nova era, já na libertação, já na liberdade. Aquele mês de Nissan, ali foi instituído a Páscoa judaica. O calendário deles teria o mês de Nissan como o primeiro após aquele dia tão marcante, o dia que eles deixaram a escravidão, o dia em que Deus, com mão forte, libertou o seu povo do Egito, que vivia oprimido, vivia sobrecarregado com muito trabalho. Eles trabalhavam em média 16 horas por dia, queridos.
Nosso Deus, Ele também quer nos libertar da escravidão do pecado. Deus quer nos tirar do Egito espiritual, de uma Babilônia que se instalou no mundo. Então, querido, preste atenção, vou agora traçar um paralelo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós rompemos as cadeias que o Egito nos propõe. Quando nós aceitamos a Cristo, querido, nós quebramos todas as cadeias malignas de nossas vidas. Por quê? Porque a Páscoa é receber de Deus uma nova vida. A Páscoa é receber de Deus uma nova oportunidade. A Páscoa é um recomeço. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus quer que você ande em novidade de vida. Deus, Ele está deixando sinais claros do seu regresso, da sua volta, mas ainda Ele não voltou. Então ainda há esperança. Que nós possamos sair do cativeiro do Egito, que nós possamos sair deste mar de pecado que se instaurou no nosso planeta, o nosso Brasil, o nosso mundo virou uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Mas quando Deus, Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele primeiro tirou Ló e tirou a sua família. A igreja será preservada do dia da ira que está para vir sobre toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 3 e 4 do Êxodo 4, a Páscoa mostra que a Páscoa era para se comer em família. E se a família fosse pequena, tinha que juntar 2 famílias para comer o cordeiro puro. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a Páscoa, ela simboliza reunião de famílias. A Páscoa, ela aponta para uma congregação. Uma pessoa não poderia pegar um cordeiro e comer individualmente, não. A Páscoa, ela tinha que ser ministrada, comida entre famílias. E se a família fosse pequena, ainda tinha que juntar 2 famílias. Por quê? Porque Deus sempre quis unir as pessoas. Deus sempre quis unir as famílias. Deus, Ele quer abençoar a tua casa. Deus, Ele quer abençoar a tua família, porque a família foi a primeira instituição que foi gerada pelo próprio Deus, e Ele vai preservar a tua casa. Basta que você apenas se volte para a palavra de Deus, se volte para conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta cada um do cativeiro do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, isso significa que o sacrifício redentor de Jesus não foi para uma pessoa, não foi para um grupo reduzido de pessoas, não foi para brancos, não foi para negros, não foi para pobre, para rico, para gordo. Não, não, não. O sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade, foi para um grupo grande de famílias, foi para um grupo imenso, querido. E esse grupo, qual é esse grupo que vai formar a igreja que vai ser assunta aos céus quando Jesus vier nas nuvens? Vou te falar, são todos que se deixam lavar pelo sangue do Cordeiro. Os que irão subir com Cristo, os que irão passar verdadeiramente desta vida finita, limitada, para uma vida eterna com Cristo, são todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa passagem da morte para a vida está em Cristo. A nossa passagem da guerra para a paz está em Cristo. A nossa passagem do pecado para a santificação está em Cristo. A nossa passagem das trevas para a luz está em Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é a Páscoa do cristão. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos liberta de todo pecado. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o teu nome. E no versículo 6, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte: e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Preste bem atenção. O cordeiro deveria ser sem mácula,
ser sem rugas, sem manchas, sem nenhum defeito. Mas o texto diz que toda a família tinha que guardar o carneiro até o dia 14. O que é que isso significa, pastor? Significa que aquele cordeiro deveria ser preservado de ser contaminado, aleluias, de pegar doenças, de pegar carrapato, de pegar feridas. Da mesma forma, querido, preste bem atenção, Jesus Cristo, ele veio direto de Deus, foi o verbo que se fez carne, ele nasceu de uma virgem, ele viveu aqui 33 anos, mas ele não se contaminou com o pecado, aleluias, porque ele teria que fazer um sacrifício único e suficiente para a minha e para a sua salvação. E o texto diz que o sacrifício deveria ser à tarde, só à tarde. Sabe o que é que significa? Que o sacrifício deveria ser realizado na hora nona, às 3 horas da tarde. E isso apontava para Jesus. Sabe por quê? Porque foi na hora nona, 3 horas da tarde, que Jesus inspirou, inclinou a sua cabeça e disse: Jesus, meu Deus querido, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Às 3 horas da tarde ele disse: tetelestai, ou seja, está consumado. O carneiro lá da Páscoa era imaculado, Jesus também é. O carneiro, o cordeiro lá da Páscoa, ele foi santificado 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde Jesus Cristo entregou-se por nós totalmente e consumou a minha e a sua libertação. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Na lei, a tarde, a hora nona era do sacrifício, da oração vespertina, e às 3 horas Jesus tornou-se verdadeiramente o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês o versículo 7, que diz assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A ordem era passar o sangue do cordeiro em ambas as ombreiras. Sabe o que é que significa? Totalidade de obediência. Não era só em uma parte da casa, não era só uma ombreira da casa, da porta, era nas duas. Deus, ele quer a sua adoração por inteiro. Deus, ele não divide a oração de ninguém. Deus, ele quer a sua obediência total e irrestrita, porque quando Deus faz, ele faz completo, e assim deve ser a nossa adoração. E no versículo 13, que eu também vou ler para vocês, diz o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Veja aqui o texto: passarei por cima. Páscoa significa passar por cima. Páscoa significa passagem. Quando o anjo da morte estava passando, onde estava o sangue do Cordeiro Imaculado, a morte não atingia os primogênitos das casas dos israelitas. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo, minha amiga que me assiste nesta noite? Que o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, se o seu coração, nas ombreiras do seu coração, estiver o sangue do Cordeiro, a morte eterna não vai lhe dominar. A segunda morte não vai fazer parte da sua vida, muito pelo contrário. O sangue de Jesus no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, vai te fazer uma nova criatura, e você vai ser uma eternidade, vai ter uma eternidade para morar com Cristo, em nome de Jesus. Preste bem atenção, querido: onde tinha o sangue do Cordeiro, a morte passava por cima. Deus está muito próximo de vir buscar a sua igreja, mas só serão arrebatados aqueles que tiverem o sangue de Jesus no coração. Hoje nós não precisamos botar sangue de animal nas nossas portas, não. Hoje o sangue é no nosso coração. Hoje o amor de Deus deve fazer parte da sua vida. O sangue, ele foi o sinal do sacrifício daquele cordeiro que foi sacrificado. O sangue de Jesus
é o sinal que nós já fomos purificados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, para a glória do Deus Todo-Poderoso. No juízo final, no grande dia, só será poupado a igreja do Senhor, só será poupado quem tiver o sinal de Cristo, que é a sua palavra, que é a sua verdade. Amém? No versículo 11 tem algo também muito interessante. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Preste atenção. A ordem era para eles participar da ceia da Páscoa já calçados de sapato. A ordem era para que eles estivessem já vestidos e com o cajado na mão. O que é que isso quer dizer, pastor, que eu não estou entendendo? Eu vou explicar. Deus tinha pressa em tirar o povo da escravidão. Deus, quando Ele deu a ordem para cear e todo mundo vestido e com cajado, calçado, é porque tão logo eles terminassem, eles teriam que sair daquela terra e ir para a terra prometida. Deus tem pressa na sua salvação. Há quanto tempo você está protelando em aceitar Jesus? Há quanto tempo você vai na igreja, visita uma igreja A, igreja B, mas não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Chegou o dia de confessar. Deus tem pressa em te salvar. Deus ele tem pressa em ser teu amigo. Jesus é o teu amigo. Deus tem pressa de te resgatar do pecado. Deus tem pressa em te tirar do Egito. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus quer tê-lo nos braços. Deus quer fazer tudo por você. Ele quer apenas que você diga sim para Ele. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, Deus ele tem pressa em te salvar. Deus tem pressa. Deus ele quer te salvar do pecado, da idolatria. Deus ele quer te salvar do egoísmo. Deus ele tem pressa de te resgatar da obscuridade do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E essa Páscoa que foi narrada em Êxodo 12, ele apontava totalmente para o Cristo. Nosso Jesus, ele viveu aqui na terra 33 anos. Ele vendeu, ele comprou, ele trabalhou, ele sofreu, ele chorou, ele passou por todas as agruras que nós passamos e até muito mais. Ele passou por sofrimento, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, mas ele se manteve santo, e ele se manteve santo, e ele se manteve santo, porque Jesus é santo. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus tem pressa na nossa libertação. E depois de Jesus passar por tudo isso, depois de ter sido chicoteado, açoitado, coroa de espinho, cravo nas mãos, cravo nos pés, ele verteu todo o seu sangue com suor, e ele morreu, entregou o seu espírito quando ele disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, em um domingo como esse, ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E ele, quando ressuscitou, ele passou ainda na terra 40 dias. E ele foi visto por aproximadamente 500 pessoas durante esses 40 dias. Depois, ele rompeu a lei da gravidade e ele foi para as mansões celestiais. Ele foi assunto aos céus. Ele está à direita do Pai e hoje ele é o seu advogado. E hoje ele vive e reina para todo sempre. E ele quer te salvar. Ele quer te trazer para os braços do Pai. Ele quer ser o teu Cordeiro Pascual. Tudo que você precisa fazer, meu querido, você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa pagar promessa, não, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa é reconhecer que é um pecador, se arrepender e aceitar Jesus de todo o coração e viver uma vida em paz, uma vida ilibada,